Olá, aluno, seja bem-vindo a mais uma aula do Se Ligue da Educação. Eu sou Raquel Rezende, professora de Geografia. A aula de hoje é do 7º ano e a gente vai falar sobre hidrografia. Nessa aula de hoje, nós vamos reconhecer a importância da água para a existência da vida e para as diversas atividades humanas, identificar a distribuição da água no planeta, compreender a relação entre o relevo e a hidrografia numa bacia hidrográfica. Então, a gente vai começar com o conceito de hidrosfera. O que é hidrosfera? Hidro é água, né? Esfera é a camada de água. Então, a gente vai falar da camada de água da Terra, que é todo esse conjunto de água que a gente tem na Terra. Tanto as águas doces quanto as águas salgadas. Então, hidrosfera é a camada de água do planeta Terra, formado pelas águas dos oceanos, mares, rios, lagos, geleiras, vapor de água presente na atmosfera e pelas águas subterrâneas. Bacias hidrográficas é outro conceito também que a gente vai falar hoje. O que são as bacias hidrográficas? Vamos pensar mesmo no nome, né? A gente já falou aqui, hidrosfera é o conjunto de águas. Então, toda palavrinha que começa com hidro, a gente vai relacionar à água. Então, bacia hidrográfica seria a bacia de água, né? Seria ali o conjunto de rios de um determinado lugar. Corresponde a toda a área drenada por um rio principal e seus afluentes e subafluentes, sendo essa área delimitada por um divisor de água, que é o ponto mais alto do relevo, né? Uma serra, um morro. Isso vai delimitar onde que a gente vai ter uma bacia hidrográfica e onde vai ter outra bacia hidrográfica, também denominado de interfluo. A distribuição de água no planeta. A gente ouve muito falar que a Terra é um planeta com muita água, né? Que a gente tem muita água em abundância, que o Brasil é um país que tem uma bacia hidrográfica, tem várias bacias hidrográficas muito extensas, com um volume de água muito grande, mas aonde que está essa água, né? Realmente a Terra é formada por mais água do que terra, mas muita dessas águas é salgada. Então a gente tem aqui 97% da água do planeta, ela é salgada. Então ela não é própria para uso, a gente não tem como usar essa água, né? De maneira para a nossa sobrevivência, assim, né? Para o nosso uso do dia a dia. Só 3% da água total do planeta que é água doce. Mesmo assim, desses 3% da água doce, 2% estão nas calotas polares, elas são congeladas, né? Não tem como a gente utilizá-las. 1% elas vão estar nos rios, lagos e subterrâneos, também muito complicado para a gente estar usando, né? As águas que estão no lençol freático, para a gente tirar, precisa de uma técnica, né, muito grande que muitas pessoas não têm. Então, 3%, né, das águas são superficiais. E 97% das águas são subterrâneas, que estão nos lençóis freáticos, né, que estão nos aquíferos. Água em movimento. A quantidade de água que a gente tem no nosso planeta é a mesma desde quando a Terra surgiu no universo, né? Ela está aqui em movimento, cada hora ela vai estar em um processo. Acho que a gente vai ter aqui esse movimento da água, né? A água, ela infiltra, né, no solo, ela vai para os rios e para os mares. Nos rios e mares ela evapora. Essa evaporação ela forma as nuvens, que elas ficam densas, né, cheias de gotinhas de água, até elas precipitar novamente em forma de chuva ou de neve. Então esse ciclo da água ele é constante, né? Ele está em movimento o tempo todo, essa água. Como que a gente utiliza as águas, né? É muito importante o uso da água na nossa vida. As águas dos oceanos, como eu falei, a gente usa né, para pesca, para o transporte, para tirar o sal, né? Esse sal que a gente consome na nossa casa, por exemplo, é de salinas que vem da água dos oceanos, é tirado do oceano. Para esporte, né? Para natação, para geração de energia e até mesmo para a extração de alguns recursos naturais como o petróleo.
Os oceanos também eles desempenham um papel muito importante no clima, né, do planeta, por causa justamente da evaporação da água, né, em quantidade muito grande, que essa evaporação vai fazer com que o clima de regiões onde que tem os mares, né, ele fica mais amenos. Então, eles moderam a variação da temperatura. A gente vai ter aqui, né, uma imagem de um termômetro, mostrando que o lugar onde que a gente tem o mar, né, nas praias, os lugares mais marítimos, os lugares mais perto do mar, o clima é mais ameno. A gente tem uma umidade, às vezes a temperatura está elevada, mas a gente tem uma umidade do ar que faz com que essa temperatura fique mais amena para a gente. As águas subterrâneas. Como a gente falou lá no comecinho, né, as águas subterrâneas é uma das maiores quantidades de água que a gente tem na Terra. Só que ela fica no subsolo, né? Quando a água infiltra no solo, que ela entra no subsolo tem os lençóis freáticos, que são rios, como se fossem rios também, só que no subsolo. As águas subterrâneas, então, parte das águas das chuvas que infiltram no solo, formam reservatórios subterrâneos de água doce, que são os aquíferos. Né? A água dos aquíferos, ela alimenta os rios e lagos, sendo também extraída para o uso do homem. Aí aqui a gente tem uma imagem do segundo maior aquífero do mundo, né, que é no Brasil, o aquífero Guarani, que ele atende vários estados do Brasil e os países vizinhos ali do sul do Brasil também. Né? Então, tem a água dos aquíferos Guarani, a gente vai ter no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, em toda essa área azul que a gente tem aqui, né, no Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Então, todos esses estados vai ter essa bacia de água doce subterrânea, né, que atende muitas cidades também, né, através da retirada dessa água aí do subsolo. O uso da água. A água ela é um elemento indispensável à vida. O uso que fazemos desse recurso natural vai muito além de matar a sede, tomar banho, preparar alimento. A gente não consegue imaginar um dia sem água, né? Quando falta água na casa da gente, a gente fica sem saber o que faz, né? Porque a água é essencial para tudo. A gente acorda, se a gente for prestar atenção no nosso dia a dia, quantas vezes a gente utiliza a água, né? Não só para beber, né? Mas para o nosso uso do dia a dia, lavar uma fruta, lavar a mão, ainda mais agora nessa época de pandemia, a gente tem que lavar a mão toda hora, né? Olha a importância da água para a higiene da gente também. Então, a água, ela também é usada de forma indireta, né? Como que a gente vai usar? Isso aqui a gente já está falando das águas doces, né? As águas que estão nos continentes. Então, a gente vai ter aí o uso da água para gerar energia, né? Hidrelétrica, que é uma das energias mais usadas no nosso país, né? Que vem da força da água, né? Para gerar energia. A gente tem aí a pesca, não só nos rios, né, mas a pesca artesanal nos rios e a pesca até comercial. A gente vai ter para agricultura, irrigação, para pecuária e criação de gado, né, para as indústrias que também utiliza muito desse recurso. A indústria e a pecuária são os maiores consumidores da água potável, né, que a gente tem. Até o século XIX, o consumo da água foi aumentando lentamente. A partir de 1950, esse consumo explodiu. Principais fatores que explicam esse fenômeno são o aumento da população, né? Como eu falei lá no comecinho, a gente viu aí que a água que a gente tem hoje na Terra é a mesma água de quando a Terra surgiu. Imagina alguns anos, 100, 200 anos atrás, que a população era muito menor. Hoje a gente tem uma população de mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, consumindo a água que tem a mesma quantidade de 100, 200 anos atrás. Né? Então, esse aumento da população faz com que o consumo de água hoje seja muito maior. E a expectativa é que cada vez aumente mais. O crescimento das cidades, né? As pessoas dos centros urbanos, né, consomem muita água, as indústrias, né, a agricultura, a irrigação, né, como eu falei, é um vilão aí do consumo de água, porque muitas vezes é usada
descontroladamente, né? Às vezes não precisa de gastar aquele tanto de água como se gasta numa irrigação, mas e aqui na pecuária, né? O gado também é um grande consumidor de água. Então, a gente indiretamente, a gente está consumindo água o tempo todo, né? A gente está consumindo água quando a gente está usando uma roupa, né? Uma calça jeans, por exemplo, gasta litros, muitos litros de água para poder fazer uma calça jeans, né? Para a produção aí de arroz, né? Da própria carne, o tanto de água que é consumido para esses produtos. De acordo com a projeção da ONU, a demanda mundial por água potável vai crescer 55% até o ano de 2050. Né? Se a gente já está num limite de uso de água, né? Imagina daqui a 30 anos, né? Que vai aumentar 55% do consumo. Por isso também a importância da gente estar tendo consciência desse uso, né? A situação é preocupante, pois no ano de 2018, cerca de 844 milhões de pessoas já não tinham acesso à água potável. Gente, isso aqui não é uma realidade de outro lugar, não, é uma realidade do nosso próprio país. Tem regiões no nosso país que o acesso à água já é muito limitado, né? Questões assim, por exemplo, da região nordeste do Brasil, até mesmo de regiões que antes a gente tinha muita água potável e hoje a gente já tem restrição dessa água, né? É onde que tira a vegetação e acaba as nascentes, né, sumindo e falta esse recurso tão importante para a nossa vida. As bacias hidrográficas. O que são as bacias hidrográficas? Lá no comecinho a gente falou também que as bacias hidrográficas são um lugar onde que tem o encontro dos rios, das águas, né? Então, visíveis ou ocultos no campo ou na cidade, todos os rios fazem parte de uma bacia hidrográfica, que é constituída por um rio principal e seus afluentes. As formas de relevo, a vegetação, as rochas e os solos fazem parte da bacia hidrográfica. Então, aqui a gente vai ter, né, um desenho mostrando aí como que se forma a bacia hidrográfica. Então, a gente tem ali as partes de um rio, né? A gente vai ter a nascente, onde que nasce o rio, né? Geralmente é nos lugares mais altos, e esse rio ele vai recebendo água de outros lugares, né? Que vai ser os afluentes desse rio. Aí a gente vai ter, forma-se então o rio principal, que é o rio maior, e a gente vai ter ali a foz do rio, onde que esse rio deságua, onde que essa água chega, né? Ou pode ser num outro rio, né? Ou pode ser no oceano, no mar. E os divisores de água vai ser o que aqui? Né? Vai ser o relevo que vai estar em volta dessa bacia hidrográfica, desses rios, desses afluentes, desse conjunto de águas que vai estar aqui. O Brasil ele apresenta uma das maiores redes hidrográficas do mundo, formadas por muitos rios extensos e com grande volume de água. Então aqui é um mapa do Brasil mostrando os rios que o Brasil tem. Né? Parece assim, é muita quantidade de rios. O Brasil é muito privilegiado com esse recurso hídrico. Né? E os rios do Brasil eles são muito extensos, né? Porque geralmente eles nascem no interior do Brasil para correr para o oceano, então eles percorrem um caminho muito grande, eles recebem a água de vários afluentes, então eles ficam rios densos, caudalosos, né? Com muita água. E aqui a gente vai ter as bacias hidrográficas do Brasil, as mais importantes, né? Então aqui, geralmente as bacias hidrográficas recebem o nome do rio principal que ela faz parte. Então a gente tem 12 bacias hidrográficas principais aqui no Brasil, que é a bacia do Amazonas, que é onde está colorido de verde, né? Que vai ser o rio principal, é o rio Amazonas, que é um dos maiores do mundo, né? O rio Amazonas, tanto em volume quanto em extensão. A gente vai ter aqui o Tocantins do Araguaia, que vai estar na parte central também. Outra importante que a gente tem aqui é a do São Francisco, que é a da nossa região, né? A bacia hidrográfica da nossa região, que é uma bacia hidrográfica importante não só para Minas, como para o Nordeste, porque o Rio São Francisco, que é o rio principal, ele leva água para vários estados, várias regiões aí do Nordeste do Brasil. A gente vai ter a bacia do Rio Paraná, no sul do Brasil, né, que é o Rio Paraná,
muito importante também, né, com rios que levam mercadorias, né, em barcos, em embarcações aí, principalmente da agricultura. A gente vai ter a bacia do Rio Paraguai, também, né, importante aí para esse transporte de mercadoria agrícola, principalmente para trazer até os portos, né, que ficam no litoral do Brasil. E a importância da água, né, como eu falei aí, da consciência que a gente tem que ter para essa água chegar para todos, né? Água potável. Quando a gente fala que a água potável está acabando no mundo, não é que a água está acabando no mundo, não é a água em si, né? A água potável, a água pura, a água que dá para o nosso consumo. Imagina que a gente está num planeta que a maior parte do planeta é água e que a gente tem só 3% dessa água que a gente pode usar. Desses 3%, menos de 1% é para consumo humano, né? Que são a água aí dos rios, né? A água doce aí que serve para o nosso consumo. E como que a gente tem que ter, né, essa consciência da importância dessa esfera da vida, né? Que é a hidrosfera, que é a hidrografia, para o nosso dia a dia aí. Aqui, ó, eu vou voltar aqui um pouquinho. Aqui nesse mapa, né, olha a quantidade de rios que o Brasil tem. O rio Amazonas, os rios a maioria deles, quando a gente vê assim, né, eles estão desaguando no rio principal, né, que vai desaguar no oceano. Vai levar todos aí para o oceano. Aqui, gente, eu vou voltar aqui um pouquinho para estar falando aqui dessas bacias hidrográficas, né, do curso desse rio. Então, no curso do rio, a gente vai ter as margens do rio, né, a margem direita, a margem esquerda. A gente vai ter essa foz, como eu falei, essa foz ela pode ser num outro rio ou pode chegar no oceano. A gente tem dois tipos de foz diferentes. Aquela que o rio já chega direto no oceano e aquela que ele faz vários caminhos para chegar no oceano, dando aí condições, né, de agricultura nesses lugares. As margens de rios, geralmente, elas são muito férteis, né? E essas águas são usadas hoje, como a gente estava falando aí, na irrigação da agricultura. Então, os rios são muito importantes, não só para nós, né, para nosso abastecimento de água. Quando a gente fica aí, né, o abastecimento, a chuva diminui um pouco, né, na época da seca, os rios ficam secos, a gente fica aí sem ter como utilizar a água do nosso dia a dia do jeito que a gente usava antes, né? Então, a gente tem que ter essa consciência que a água é para todos, né? E que a gente tem que fazer o uso adequado dessa água. Então, aqui a gente vai ter aí as minhas referências, né, da aula, onde que vocês podem consultar também. Vocês têm o PET, né, esse assunto foi tratado no PET da semana 1, e vocês podem estar, né, questionando, fazendo as atividades, e qualquer dúvida a gente está aqui para auxiliar vocês. Até a próxima aula. Muito obrigada. Fiquem em casa e conte comigo.